Olá pessoal, hoje a gente vai começar a trabalhar com a parte de segurança do Spring Boot, tá bom? Então a gente vai aprender como fazer a autenticação básica, como que nós fazemos para que nossa aplicação cliente possa se autenticar ao nosso servidor back-end utilizando senha e um nome de conta, tá bom? Fazer aí a autenticação básica, tá bom? Onde a gente utiliza um nome de usuário e uma senha e que estarão guardados, né, em um banco de dados, tá bom? Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Acessem, né, aqui o repositório no GitHub. Vocês vão baixar esse arquivo aqui, ó, o Odonto DS3T-zip, tá bom? Porque esse arquivo aqui é o que contém o nosso back-end e é onde a gente vai implementar aqui o nosso o nosso recurso de segurança, tá bom? Vou pedir para fazer o download aqui desse arquivo. Vou gravar aqui, por exemplo. Beleza, eu já tenho aqui eu já tenho, né, na verdade, ele aqui, então eu vou cancelar. Vocês continuam aí, terminem o download. Bom, depois que o download for concluído, vocês vão pegar esse arquivo e vocês vão descompactar, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova pastinha, vou chamar de odonto-security e vou jogar esse carinha lá dentro, tá? Odonto Security. Legal, e vou descompactar, tá? Então, vou usar aqui o 7-zip e vou extrair aqui. Legal, então tá aqui o meu projeto, né? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir o Eclipse e vou pedir para abrir este projeto aqui, tá bom? Então vou criar um workspace novo, inclusive, que é para eu não ter nenhum conflito com outras versões. Então vou abrir aqui o Eclipse, vou criar um outro workspace, então vou pegar aqui em Senai mesmo, só que eu vou criar aqui uma nova pastinha, que eu vou chamar de Security. Aí você pode dar o nome que você quiser, tá? Beleza, e vou pedir para abrir. Então aqui eu estou criando um novo workspace e vou pedir para abrir esse projeto que a gente acabou de descompactar dentro desse novo workspace, tá? Esse projeto ele utiliza Spring Boot, a gente está utilizando o Maven como gerenciador de pacotes, então todos os imports, né, de bibliotecas que são necessárias para o projeto funcionar, ele vai importar aqui, tá bom? Então eu vou pedir aqui, olha, para ele importar projeto, vou pedir aqui para importar um projeto Maven, né? Então existem Maven Projects, vou dar um Next, vou aqui em Browse, vou lá na pastinha que a gente criou aqui, né, que é o DS3T, né? A gente chamou de Odonto Security. Vou selecionar esse diretório, não precisa abrir, tá, pessoal? Simplesmente seleciona o diretório principal que a gente descompactou. Vou pedir para selecionar. O que você vai receber é isso daqui. Então já vai aparecer aqui, inclusive, o POM.xml, né, que é o nosso arquivo lá que contém as configurações do Maven. Então é só dar um Finish e ele vai fazer aqui um import do projeto para a gente. Lembrando que ele vai fazer um import do projeto e já vai fazer também um download de todas as dependências, né, que estão descritas lá no arquivo .xml, tá? Prontinho. Esse processo, pessoal, ele pode demorar um pouquinho, tá? Se você não tiver as bibliotecas já disponíveis no seu computador. No meu caso aqui, foi relativamente rápido, né? Porque eu já tenho praticamente tudo aqui que eu preciso. Bom, uma ressalva aqui, pessoal, que acontece. Essa aplicação, ela faz acesso ao Firebase, mais especificamente no storage lá do Firebase, para que a gente possa gravar fotos, né, gravar arquivos de modo geral. Aqui a gente está trabalhando com o armazenamento de fotos. O que acontece? Você tem aqui na pastinha Resources, a gente possui esse arquivo, que é o arquivo JSON do Firebase. Esse arquivo é gerado lá no Bucket, tá? Então você tem que acessar o Bucket lá. Tem uma aula anterior, eu vou deixar um link aqui para vocês no vídeo, aí depois vocês pegam, onde eu mostro como vocês geram esse arquivo,
tá bom? Eu já tenho ele gerado aqui, eu não vou colocar porque ele possui informações que não é legal você mostrar, tá? Porque tem coisa que são sigilosas ali, tá? Tem chave privada, tem e-mail, então eu não vou expor esse arquivo aqui. Mas aí vocês dão uma olhadinha no outro vídeo, lá eu mostro como que vocês geram esse arquivo. O conteúdo desse arquivo vocês vão colocar aqui dentro da pastinha Resources, tá bom? Esse arquivo ele possui todo o conteúdo necessário para que a sua aplicação possa se conectar ao seu bucket lá no storage, né, lá do Firebase, tá bom? Para que a gente possa continuar. Beleza? Bom, então eu vou testar agora para ver se a minha aplicação está funcionando, né? Uma outra coisinha importante, aqui no Application Properties, a gente tem aqui as configurações do banco de dados, né? Eu estou utilizando o banco de dados local, então o que acontece? Eu coloquei aqui as configurações do meu banco de dados local, tá bom? Então tem aqui o nome do usuário do meu MySQL, tem aqui a senha e tem aqui a URL de conexão. Essa URL eu estou dizendo para ele abrir um arquivo chamado dbodonto e ele fala o seguinte aqui, ó, ele pede para criar o banco de dados se ele não existe, tá? Então caso você não tenha esse banco de dados já criado no seu servidor MySQL, ele vai criar para você o banco, tá? Uma outra coisa importante, eu deixei aqui também marcada a opção Spring, JPA, Hibernate, DDL Auto, Update. Eu estou dizendo que ao executar a minha aplicação, se as tabelas, né, que são equivalentes aqui às minhas classes, né, por exemplo, dentista, especialidade, né, paciente, se elas não existirem no banco de dados, o Hibernate ele tem que criar essas tabelas para a gente automaticamente, tá bom? E aí já está feito, já estão todas as anotações feitas e ele vai criar para a gente toda a estrutura de banco necessário, tá? Então eu vou executar minha aplicação para verificar se ela está funcionando, tá? Então vou dar um run aqui, deixa eu só já vir aqui para o arquivo principal, né, onde temos o método main. Então ele está aqui, ó. Então a gente sempre vai executar, né, a classe que possui o método main aqui e que está marcada como Spring Boot Application. Então vamos lá, vou executar aqui a minha aplicação, né, botão direito, Run as Java Application e vamos ver se a aplicação vai ser executada. Tá, pessoal, lembrando que para que a aplicação possa ser executada corretamente, você primeiro deve colocar os dados, né, aqui no arquivo JSON equivalente ao Firebase, tá bom? Então não esquece, se você não tiver o conteúdo desse arquivo, a sua aplicação não vai subir, tá? Bom, ele já subiu aqui, né? Vou fazer um teste, tá? Então vou fazer aqui um teste no Postman. Então vou pedir aqui uma requisição GET para HTTP. O meu primeiro endpoint aqui, que é para listar todos os dentistas do banco, vou enviar. Então tá aqui, ó, tá bom? Então a aplicação está funcionando, né? Se eu pedir aqui, por exemplo, um /200, ele também deve trazer somente o dentista número 200. Tá, não é demais lembrar, né, pessoal, que se você acabou de criar seu banco de dados, as suas tabelas estarão todas vazias. Então, o retorno desses endpoints para vocês não conterá nada, ou seja, você vai receber aqui um JSON vazio, tá bom? Então, se caso você não tenha recebido nada aqui na resposta, mas tenha recebido aqui o 200 OK, isso quer dizer que funcionou, tá bom? Para ver alguma coisa aqui, você primeiro tem que cadastrar algum registro lá no seu banco de dados, tá bom? Então não esquece disso daí. Perfeito, pessoal, está funcionando. Então é o que a gente precisa para dar continuidade aqui a esse conteúdo, tá bom? Na próxima aula, então, a gente começa a implementação do Spring Security, tá bom? Até lá, pessoal.